essas VUS. Apareceu um negócio de gravando aqui, tudo certo? Tudo certo, é que eu não tinha posto para gravar. Agora passou. Bom, e como é que, né, quais são as evidências que vão levar, então, uma variante aí para o lado da benignidade ou para o lado da patogenicidade? Uma das principais características das variantes seriam a frequência populacional. Então, como a gente está trabalhando com doenças genéticas raras, de chamada herança mendeliana, né? Se a gente encontra variantes com frequências populacionais muito altas em indivíduos normais, essa variante provavelmente já vem para o lado de ser benigna. Já variantes com frequência baixa nos bancos de dados ou ausentes vão pontuar lá para o lado da patogenicidade. Outros tipos de características são os tipos de variantes, né? Então, variantes que não afetam a proteína, né? Chamadas variantes sinônimas, que em geral não trocam nenhum aminoácido na proteína, não causam nenhum efeito, podem pontuar para o lado da benignidade. Variantes de perda de função vão mais para o lado da patogenicidade, dependendo do gene. E aí, outras avaliações que a gente pode realmente fazer, investigar melhor na pesquisa, dependendo se são variantes ainda não descritas. Tá? Bom, e para fazer, então, essas classificações, para levantar esse tipo de evidência, a gente vai contar com bancos de dados públicos e até também bancos de dados que podem ser privados, em alguns casos. E esses bancos de dados vão auxiliar na interpretação dessas variantes. Então, aqui o mais conhecido, sem dúvida, é o ClinVar, que é o maior banco de dados de interpretação de variante germinativa, no qual vários laboratórios clínicos e de pesquisa contribuem. Mas também tem bancos de dados de frequência populacional, aqui o mais utilizado é o NOMED, pelo grande número de indivíduos. A gente também tem um banco de dados de população brasileira, que é o ABRAON, e a gente pode utilizar também muitos softwares de predição em sílico, que são softwares que vão tentar predizer o efeito dessas variantes, principalmente variantes missense, e alguns outros softwares que predizem também efeitos de variantes intrônicas. Tá? Então, juntando todas essas evidências, a gente vai lá naquela grupo de critérios da CMG, que não sei se é conhecido para todo mundo que está nos assistindo, mas são um conjunto de 28 regras, né, que 16 delas relacionadas a pontuar para o lado da patogenicidade e 12 para o lado de benignidade, e que têm forças distintas. Tá? Então, elas vão desde critérios que têm uma força muito forte, até critérios que têm forças de suporte. Tá? E o que são esses critérios, por exemplo? Então, os preditores em sílico, que a gente utiliza para predizer, né, o efeito, por exemplo, de uma variante missense. Caso o preditor de in sílico aponte que a variante causa um defeito na proteína, a gente vai aqui nessa regra, que é o PP3, é um suporte 3, e ela pode ser marcada. Se apontar para o lado da benignidade, a gente tem uma regra também, que é o PP4, para apontar que essa variante, então, vai para o lado da benignidade. E assim a gente vai com várias outras evidências. Então, a frequência populacional vai ter um critério, quando ela é rara, indicando, marcando, pontuando para o lado da patogenicidade, outros critérios pontuando para o lado da benignidade, o tipo de mutação, e aí múltiplos outros critérios que estão associados também com segregação da variante na família, estudos em sílico, em funcionais, e outros critérios que estão representados aqui com essas outras numerações. E aí, então, após marcar todos os critérios possíveis para uma determinada variante, a gente faz a somatória. Né? Então, aqui, como exemplo, para a gente classificar uma variante como provavelmente patogênica, ela precisa preencher alguma dessas regras aqui, alguma dessas somatórias. Já para classificar uma variante como provavelmente benigna, ela precisa preencher algum desses outros duas somatórias. Isso vai ser verdadeiro também para as outras 3 classes que eu não representei aqui. Então, cada uma delas chega a partir de uma somatória desses critérios. Então, parece algo super estruturado e realmente tem todas as indicações de como a gente deve fazer essa classificação, mas o que a gente vê na prática é que mesmo tendo todo esse direcionamento, a gente ainda existe muito conflito entre a classificação das variantes, entre os próprios laboratórios clínicos.
Então, se a gente entra no banco de dados ClinVar para avaliar a classificação de uma variante, por exemplo, a gente pode se deparar com essa situação, né? 5 laboratórios clínicos classificando uma variante como incerta, um classificando como provavelmente patogênica, ou em casos mais extremos, como essa variante aqui do gene MUTYH, a gente tem desde laboratórios classificando como provavelmente benigna, patogênica e significado incerto. Então, um verdadeiro maluquice de classificação. E, além do banco de dados do ClinVar, por exemplo, se a gente tentar utilizar ferramentas que são automáticas para classificação em CMG, né? 2 delas mais usadas aqui é o Franklin e o Varson, que são ferramentas que, a princípio, já contêm essas regras embutidas, já tem esses critérios da CMG, a gente também pode tentar classificar com 2 ferramentas, uma mesma variante, e vai ver que uma ferramenta classifica como VUS e a outra como provavelmente patogênica. Então, por que a gente vê essas discrepâncias, né? Porque o critério da CMG é uma diretriz, um guideline, mas existem informações dentro do critério da CMG que podem ser de exclusividade, por exemplo, de um grupo de pesquisa ou de um laboratório clínico. Por exemplo, a informação de se essa variante segrega com o fenótipo, né? Então, o que seria o critério aqui PP1. Essa informação pode ser um laboratório já tem esse dado clínico e outros laboratórios não possuem. Ou então, o critério para a gente utilizar de frequência populacional para considerar a variante como frequente na população, que seria essa regra BS1. Esse cutoff para cada gene é definido dentro de cada laboratório, isso não está claramente especificado em nenhum guideline, então isso também vai poder mudar. Os preditores in silico que são utilizados, né? Então, hoje existe mais de uma dezena de preditores in silico. Quais serão os preditores in silico que cada laboratório vai utilizar? Isso também vai poder fazer essas alterações de classificação entre os grupos. Tá? Aí, em relação, então, aos preditores in silico, a gente utilizou por muito tempo alguns preditores mais antigos, né, que são os preditores clássicos, como o CIPT, PoliFEM, HGVD, que eram preditores que se baseavam muito na conservação dos aminoácidos entre as espécies, nas alterações da estrutura proteica e nas características dos aminoácidos quando são alterados na proteína. Hoje já existem novos preditores que são baseados em machine learning, bancos de dados, informações disponíveis em literatura, que fazem essa aprendizagem de máquina para auxiliar a classificação in silico das variantes. Né? Então, em geral, hoje a gente dá preferência para utilizar esses novos preditores que agregam múltiplos preditores, são os ditos preditores compostos, né? Eles têm vários preditores internamente e esse treinamento com variantes já conhecidas. Um dos mais utilizados hoje é o preditor Havel. Mas ainda assim, né, as predições in silico a gente sabe que têm limitações, então, por isso que elas são parte de uma classificação de variante, mas elas não são resolutivas em geral para classificar uma variante, vai depender das demais evidências. E aí, quando a gente se depara com VUS, que são normalmente essas variantes missenses raras ou variantes sincrônicas e não codificantes, a gente precisa de outras estratégias dentro da pesquisa para tentar resolver essa classificação das VUS. E o que hoje, em cenário mais de pesquisa, a gente consegue tentar utilizar para reclassificar essas VUS, né? Então, primeiro, são estudos funcionais, que a gente já faz também há muito tempo, mas hoje existem estudos funcionais mais avançados, que eu vou discutir alguns aqui. A cossegregação, né? Verificar a segregação dessa variante na família no cenário de pesquisa. E outras características que a gente pode ver, vários genes de predisposição ao câncer, que são características de como essa variante, qual o resultado dessa variante no tumor. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho de periheterozigose e de assinaturas mutacionais, que também estão associadas com certos genes de predisposição ao câncer. Bom, então, em relação aos estudos funcionais, cada gene, né, existem
tipos de estudos funcionais distintos, mas uma evolução que veio com novas ferramentas de edição do genoma foi a possibilidade de agora fazer análises chamadas high throughput. Então, ao invés de selecionar VUSs específicas que já foram descritas e fazer alterações direcionadas em plasmídeos, por exemplo, para estudar algumas VUSs específicas, como foi feito durante muito tempo, hoje existe essa possibilidade de fazer a chamada edição por saturação do genoma, então fazer modificações no genoma, nos genes, né, em alguns genes, com milhares de trocas, gerar milhares de SNVs possíveis em certo gene e avaliar o efeito dessas variantes de uma maneira com alta capacidade, né? Então, o primeiro estudo do tipo que fez esse tipo de avaliação em genes de predisposição ao câncer foi esse trabalho publicado na Nature em 2018, que utilizou CRISPR para fazer trocas, né, para criar SNVs em 13 exons do domínio funcional de BRCA1. Então, nesse estudo foram gerados 96% das trocas de nucleotídeos possíveis nesses 13 exons. Isso quer dizer que eles avaliaram mais de 4.000 trocas de nucleotídeos únicos para poder gerar um catálogo, então, de o que essas trocas levariam, se elas seriam funcionais ou não funcionais, em 2 tipos de ensaios funcionais que eles utilizaram no trabalho. E agora, recentemente, saiu também um trabalho semelhante, mas utilizando uma técnica diferente de mutagênese, que é baseada em óligos, que analisou o gene MSH2. Então, nesse trabalho, eles geraram 94% das trocas possíveis, né, em MSH2, fizeram 94% de 17.000 tipos de SNVs em MSH2. Então, fizeram uma saturação mesmo de mutação do gene, e, a partir dessas trocas isoladas, eles testam, então, se essas modificações desses nucleotídeos levam à deficiência do MSH2 ou não. Então, esses são 2 exemplos de trabalho que fazem esse tipo de estudo funcional de uma maneira mais abrangente. E que a gente pode usar esses dados hoje já disponíveis no momento de fazer a classificação de variantes encontradas nesses genes. Uma outra estratégia muito importante para a gente reclassificar uma VUS são os estudos de cossegregação. E existem iniciativas, né, que já propõem a realização de estudos de cossegregação a partir do resultado de testes genéticos. Então, nos Estados Unidos tem essa iniciativa chamada Find My Variant, em que o próprio paciente pode submeter a sua variante para um projeto de pesquisa e eles informam se a família vai ser informativa para classificar ou não determinada variante de significado incerto. A Invitae tem, por exemplo, um programa que eles chamam de VUS Resolution, no qual eles, após a identificação de uma VUS, se for uma VUS de interesse, eles sinalizam que podem fazer esse tipo de estudo de cossegregação. E o que é importante, né, no estudo de cossegregação? É entender como funciona um estudo de cossegregação e que tipo de dado a gente precisa ter da família para ele realmente ser resolutivo. Então, não adianta selecionar uma VUS e testar 1, 2 pessoas afetadas na família, dependendo da estrutura dessa família e do tipo de câncer que ele apresenta. Tá? Então, aqui é um exemplo de uma família em que, se a gente fizesse uma análise de segregação apenas nessas 3 indivíduos, e as 3 indivíduos fossem positivas para essa variante, a gente teria aqui uma probabilidade de 76% dessa variante estar associada com o fenótipo. Então, 76% ainda não resolve, não classifica essa variante como patogênica. Mas no momento que você começa a expandir essa análise de segregação para parentes mais distantes, a chance dessa variante ter ido ao acaso, ter segregado nesses parentes mais distantes, ela vai diminuindo. E com isso vai aumentando o poder do seu teste de cossegregação. Então, para fazer uma análise de cossegregação realmente resolutiva, você precisa conhecer informações sobre o tipo, a frequência desse tumor, né? Então, câncer de mama é um câncer muito frequente na população, então a presença de fenocópias em uma família também é relativamente frequente. Então, vai ser importante a idade que esses indivíduos desenvolvem o câncer de mama.
Você tem que saber a penetrância do fenótipo, então, se encontrar indivíduos sem alteração, o que isso significa? Uma vez que os genes de câncer hereditário, quase nenhum deles apresenta 100% de penetrância. Qual que é a idade dos indivíduos negativos em que as variantes não ocorreram? Então, todos esses fatores, eles devem ser calculados no momento de fazer essa análise que é chamada de likelihood ratio. E isso só é possível, então, se você tiver todos os dados do fenótipo que está sendo estudado e avaliar famílias mais resolutivas, mais informativas. Uma outra estratégia para a gente classificar a VUS, então, que veio com o maior conhecimento sobre o genoma do câncer, né, sobre como esses genes de predisposição ao câncer levam ao acúmulo de mutações no desenvolvimento dos tumores, é o que a gente chama de assinaturas mutacionais. Tá? Então, todo mundo sabe que para o tumor se formar, né, no processo de tumorigênese, a gente vai tendo um acúmulo de mutações, mas o que a gente sabe agora, desde 2012, é que o padrão em que essas mutações se acumulam está relacionado com os carcinógenos que o indivíduo foi exposto e também com deficiências em vias de reparo que esse indivíduo pode ter desenvolvido ou pode ter herdado, né? Então, tanto alterações genéticas que afetam genes de reparo de DNA, quanto mutações somáticas que podem acontecer em genes de reparo de DNA posteriores, vão levar a um padrão de mutação ser acumulado mais durante a formação do tumor. Tá? E esses padrões específicos de mutação é o que a gente chama hoje de assinaturas mutacionais. Então, primeiro início de descrição desses padrões de forma mais ampla foi feito em 2012, e desde então tiveram vários consórcios e projetos que avaliaram um grande número de genomas totais de tumores e exomas totais, e ao longo desses anos foram sendo descobertos cada vez mais padrões específicos de mutação. Tá? Então, hoje, esse catálogo mais conhecido de padrões de mutação, né, ou assinaturas mutacionais que levam ao desenvolvimento do câncer, são descritos nesse banco de dados COSMIC, que é esse banco de dados na versão 3. Nessa última versão do COSMIC, a gente já tem descritos mais de 50 padrões únicos de assinaturas mutacionais de trocas de base simples, que são chamadas SBS, além de outros tipos de assinaturas mutacionais, como 17 tipos de padrão de inserção e deleção, 16 tipos de padrão de rearranjos genômicos, né, e outros tipos de mutação específicos. E o que isso nos importa, né? Por que isso é importante no contexto das síndromes de predisposição ao câncer? Porque muitos dos genes de predisposição ao câncer são genes de reparo, e esses genes de reparo estão associados, então, com padrões de assinaturas específicos. Por exemplo, os tumores que são deficientes para BRCA1 e BRCA2, eles apresentam uma maior proporção dessas assinaturas de trocas de base única do tipo 3 e 8, também a assinatura de inserção e deleção do tipo 2, e 2 tipos específicos de assinaturas de rearranjo, que levam a perda de heterozigose no genoma todo e duplicações em tandem. E conhecendo, então, qual tipo de assinatura mutacional a gente deve encontrar naqueles tumores que são BRCA1 e BRCA2 deficientes, foi possível gerar ferramentas que detectam se essas assinaturas estão presentes. Então, hoje a gente tem aqui um exemplo de 3 tipos de ferramentas que detectam essas assinaturas associadas a deficiência de BRCA1 e 2. E já que a gente conhece qual é o padrão de mutação que um tumor deficiente em BRCA1 e BRCA2 deve apresentar, se a gente identifica uma VUS ainda não classificada, né, uma variante de significado incerto, e a gente tem a possibilidade de testar o tumor desse indivíduo com essa VUS para essas assinaturas, a gente pode, então, ter uma evidência forte desse tumor ter sido ocasionado, né, por uma alteração, uma perda de função do gene BRCA1 e 2, por exemplo. Então, já existem também artigos dos últimos 2, 3 anos que utilizam a detecção dessas assinaturas específicas desses genes para classificar variantes de significado incerto. Isso também acontece para outros genes de reparo relacionados com outras síndromes.
né? Então, os genes da síndrome de Lynch, os genes YH, THL1, também são genes de reparo que a gente já conhece qual assinatura mutacional ele leva a se formar no tumor. Então, essas ferramentas também são utilizadas em estudos para classificação de VUS. Mais uma estratégia que a gente pode utilizar é a chamada análise de perda da heterozigose, né? Então, todo mundo já lembra aqui rapidamente do modelo de Knudson, né? Em que, para a gente ter o desenvolvimento do tumor, né, a gente precisa normalmente da inativação das duas cópias de um gene supressor de tumor, e uma das ferramentas, né, uma das causas mais frequentes da inativação do alelo selvagem de um supressor de tumor é a deleção dessa cópia desse alelo selvagem. E essa deleção, quando acontece, né, na porção, levando a deleção do gene inteiro, ela leva à chamada perda de heterozigose. Então, o locus que antes era heterozigoto, você tinha uma cópia selvagem, uma cópia mutada de um gene supressor de tumor, após uma grande deleção genômica, ele deixa de ser heterozigoto, que é o que a gente chama de perda de heterozigose ou LOA em inglês. Tá? Então, a gente consegue visualizar isso, por exemplo, fazendo o sequenciamento do DNA germinativo e o sequenciamento do tumor na mesma posição de uma variante patogênica ou de uma variante VUS que a gente quer tentar reclassificar. Né? Então, no DNA germinativo, a gente vai ver essa alteração, em geral, em heterozigose, né? Já que a gente está trabalhando mais com genes de herança dominante. Então, no sequenciamento, a gente vê lá metade das leituras do sequenciamento com a variante, metade com o alelo selvagem, e quando a gente testa o DNA tumoral, muito frequentemente nas variantes patogênicas, em genes supressores de tumor, a gente vê uma alta frequência somente da variante mutada, né? Da mutação, mostrando que o alelo normal foi deletado. A gente sabe que a perda heterozigose é um dos mecanismos mais frequentes levados a essa inativação do gene supressor de tumor, mas existem outros mecanismos que estão associados também com a inativação da segunda cópia. Né? Então, pode ter genes que apresentam mais mutações pontuais, como o mecanismo de inativação, pode ter metilação de DNA, levando à inativação da segunda cópia, e outros mecanismos. E ainda é importante discutir também que, para alguns genes supressores de tumor, ou para algumas variantes específicas dos genes supressores de tumor, não necessariamente a gente vai ver a inativação do segundo alelo. Né? Pode existir um efeito de dominante negativo desse gene supressor de tumor, em que uma única cópia alterada já leva a maior chance de desenvolver o tumor, já leva à progressão tumoral, sem necessariamente existir essa segunda inativação do alelo selvagem. Bom, então o que a gente sabe para câncer de mama, então? Né? Vários trabalhos mostraram que em torno de 65% a 90% dos tumores de mama e mais de 90% dos tumores de ovário que têm mutação patogênica em BRCA1 e BRCA2, eles apresentam a perda da heterozigose do alelo selvagem. Tá? Então, sabendo dessa frequência, a gente consegue também utilizar o dado de LOH para ver a chance de uma variante de significado incerto ser ou não ser patogênica se a gente fizer uma análise de vários tumores. Tá? Para outros genes e em diferentes contextos, esse trabalho agora de 2021, que avaliou milhares de pacientes, né, e buscou avaliar esse perfil de LOH ou de segundos eventos de inativação por mutação pontual, considerando vários genes de predisposição ao câncer, tanto de alta penetrância ou de penetrância moderada, o que eles encontraram? Eles viram que nos tumores que não estão associados com a síndrome, não estão classicamente associados com a determinada síndrome ou com determinado gene, a frequência de inativação do segundo alelo, né, a perda bialélica, ela é menos frequente do que naqueles tumores que estão classicamente associados com as síndromes. E também essa inativação do segundo alelo, ela é mais frequente nos genes de alta penetrância do que nos genes de moderada penetrância. Então, isso aqui é para dizer que esse evento de LOH, ele vai depender muito do tipo de tumor que está sendo avaliado, em associação com o gene que está sendo avaliado,
e que existem, sim, outros mecanismos que a gente ainda não identificou, ou existem casos, por exemplo, de tumores esporádicos em indivíduos com alterações germinativas, e que isso pode confundir, então, essa análise de Yellow Age. Esse trabalho que a gente participou, né, foi em colaboração com o grupo do Curie, na França, eles avaliaram qual que era o valor da gente avaliar a perda de heterozigose para classificar variantes de significado incerto em BRCA1. Então, uma vez que nem todos os tumores de mama com alterações patogênicas em BRCA1 apresentam a perda do alelo selvagem e que pode também existir a perda ao acaso do alelo selvagem em variantes benignas, chegou-se à conclusão que a sensibilidade da gente utilizar a análise de Yellow Age para BRCA1, ela é em torno de 65%, com uma especificidade de 78% se avaliar apenas uma única variante, um único tumor. Então, se a gente quiser realmente utilizar o dado de Yellow Age para reclassificar uma VUS, a gente vai precisar de um mínimo de 5 tumores, pode ser até do mesmo indivíduo ou indivíduos distintos, para que a gente chegue numa probabilidade acima de 95% de reclassificar essa variante de significado incerto. Então, com isso e com outros trabalhos, a gente vê que existe uma limitação, algumas limitações e desafios de usar essa análise de Yellow Age, que, da parte de vista de laboratório, é uma avaliação simples, mas do ponto de vista de interpretação, ela é uma avaliação que requer algumas considerações, né? Então, primeiro, a gente tem que pensar que a perda desse alelo selvagem pode acontecer ao acaso em determinado tumor, uma vez que o tumor apresenta uma estabilidade de genoma, uma estabilidade cromossômica que pode levar à deleção do alelo selvagem ao acaso. Aquelas questões que eu discuti já, que existem outros mecanismos de segundo hit para inativar o gene supressor de tumor, ou efeitos de dominância negativa para certas variantes, e, claro, questões técnicas associadas ao material que está sendo avaliado, né? Então, o tumor pode apresentar aneuplodias que dificultam, então, a análise daquela frequência alélica no tumor, e também a presença de células normais, né? Então, a gente tem que trabalhar com um material que apresente pelo menos mais de 40% de células tumorais, para ter sensibilidade de identificar um evento de Yellow Age, tá? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, além de qual que é o gene que a gente está avaliando, o tumor em que a gente está avaliando, se é um tumor associado a essa síndrome, e se existem dados de literatura sobre qual a porcentagem de Yellow Age que a gente espera encontrar em variantes patogênicas, para a gente conseguir interpretar o resultado de uma Yellow Age em um caso de VUS, por exemplo. A gente usa bastante isso na pesquisa, mas na parte da clínica a gente tem que ter algumas considerações. E, por fim, o último tópico que eu vou trazer, que é relacionado com um projeto que a gente está iniciando agora lá no AC Camargo, é em relação a como classificar, né, e tentar identificar os efeitos de variantes não codificantes. Então, classificar VUS codificantes já é difícil o suficiente, e partir para regiões não codificantes do genoma é um desafio, né? E, em geral, a gente avalia e classifica bastante variantes intrônicas próximas aos exons, né, em que a gente sabe que elas podem levar a alterações de splicing, né? Normalmente os testes genéticos, eles avaliam pelo menos 10 pares de base para dentro de cada intron, né? Uma vez que a gente sabe que tem várias regiões intrônicas aqui que podem levar a ocorrência de splicings aberrantes, né, e causar defeitos nas proteínas, mas também existem alterações nas chamadas regiões não codificantes dos genes, né? Então, a região 5', o TR, que é a Untranslated Region, aqui no início do gene, e na região 3', não codificante, que podem levar a alterações de expressão do RNA, então podem causar uma diminuição de expressão desse gene, e ainda variantes em regiões distantes do genoma, que não estão necessariamente dentro da região de cada gene, que são chamadas alterações em enhancer ou ainda em promotores gênicos, né? Então, a classificação dessas mutações genômicas fora das regiões de genes ainda é muito mais difícil.
mas a gente tem avançado um pouco mais com ferramentas para classificar alterações intrônicas e alterações em UTR, 5' UTR principalmente, no momento. Então, em relação às variantes intrônicas, já é bem conhecido o efeito de mutações nas regiões que são chamadas de sítios canônicos de splicing, né? Então, a primeira e a segunda base de cada intron e a penúltima e a última base de cada intron são regiões muito conservadas dentro dos introns humanos. E, em geral, mutações nessas duas posições, né, que são as chamadas +1, +2, -2, -1, elas já são classificadas como possivelmente de perda de função, tá? Porque uma vez que existe uma troca de nucleotídeo, uma deleção, uma alteração desse sítio canônico, muito provavelmente a maquinaria de splice não vai mais reconhecer esse início e fim desse intron. E aí podem acontecer vários eventos errados, né, de splice. Mas, além dessas duas posições canônicas, que a gente já sabe mais da importância, existem outras bases nos introns que também são bem conservadas, né? Então, aqui a posição +5, por exemplo, também apresenta uma conservação maior. Em geral, existe uma guanina, que a última posição do exon também, em geral, é uma guanina. E, assim, a gente vai tendo outras regiões intrônicas, ou mesmo de final de exon, que podem afetar o splice. E quando a gente encontra uma variante que pode ter um possível efeito em splice, a gente tem certas ferramentas para tentar reclassificar essas variantes se ficarem certo, tá? Hoje a gente tem o desenvolvimento de preditores de splice em sílico que também são melhores, né? Então, existia um grupo de preditores de splice bastante utilizado em pesquisa, mas de muita dificuldade de se usar na clínica, por serem ferramentas não tão incorporadas no nosso processo de avaliação de mutação. Hoje a gente já tem outras ferramentas também baseadas em aprendizagem de máquina, por exemplo, como Splice AI, que nos ajudam a classificar, né, a prever possíveis efeitos de splice de variantes intrônicas e não codificantes, finais de exon, por exemplo. E a gente tem ferramentas também experimentais, né? Então, a gente pode fazer análise do RNA direcionado para um gene que a gente encontra uma VUS que tem um possível efeito no splice. A gente pode avaliar quantitativamente no RNA gerado, né, de determinado gene, se a gente encontra um chamado desbalanço alélico. Então, se lá no DNA a gente tem essa variante em heterozigose, e no RNA a gente encontra uma das variantes só muito mais expressa que a outra, isso pode indicar que um dos alelos, então, não está sendo expresso. E, mais recentemente, a gente tem os chamados testes genéticos baseados em RNA, que são baseados na captura de painéis de genes realmente em RNA, tá? Que eu vou falar um pouquinho também. Então, quando a gente está avaliando uma VUS que pode ter um possível efeito em splice, o que a gente espera, né? O que pode acontecer em geral? Então, um dos eventos mais comuns é o chamado exon skipping. Então, quer dizer, por causa de uma mutação lá no intron, no final de um exon, determinado exon não vai estar mais presente no RNA mensageiro final. Então, isso levou a um exon skipping, a gente perde parte desse RNA, né? Então vai alterar a sequência da proteína, e caso esse exon skipping leve a uma alteração da matriz de leitura, ele pode levar, então, à formação de uma proteína de parada prematura, né? Um códon de parada prematuro. A gente pode ter sítios de splice alternativos, então, incluindo fragmentos, pedaços de intron, que antes não estavam incluídos na proteína, no RNA correto, ou a retenção até de um intron inteiro, caso não seja um intron muito grande. Então, todos esses eventos de alteração na RNA, eles podem levar à alteração da função daquela proteína. E a gente faz muito para variantes candidatas, né, quando a gente encontra uma VUS que pode estar associada com efeito de splice. Existem vários trabalhos, inclusive do nosso grupo, que vão avaliar esse RNA, avaliar o gene de interesse para verificar se realmente houve um efeito no splice.
E a gente fazia isso muito mais de uma maneira direcionada. Então, a gente tem essa VUS de interesse, a gente extrai RNA ou do DNA ou do tumor, por exemplo, se a gente tem um material tumoral, ou a gente pode fazer a extração de RNA do sangue periférico. A gente realiza uma reação de transcriptase reversa, né? Realiza uma PCR e seguido de sequenciamento Sanger ou NGS para avaliar, então, qual que é o padrão desses transcritos desse gene. Tá? Então, isso a gente fazia bastante para investigar VUS específicas em genes específicos. O que mudou, então, na análise de RNA, pensando na parte da aplicação clínica? Houve um desenvolvimento importante, que é a realização agora de captura de RNA a partir de painéis gênicos. Então, da mesma forma que a gente faz uma captura de DNA para analisar múltiplos genes de predisposição ao câncer, é possível hoje fazer a captura já do RNA também e fazer uma análise comparativa entre o resultado do painel de DNA com o resultado do painel de RNA. Então, o laboratório que foi pioneiro nessa análise é a Ambry Genetics, que eles têm desde 2019 esse teste disponível clinicamente, né, para avaliação de captura de RNA. Eles começaram primeiro num projeto grande de pesquisa e agora já está disponível clinicamente. Começaram com um painel menor de 18 genes, agora já expandiram para um painel maior, de 70 e poucos genes de câncer hereditário. E nas últimas publicações desse grupo da Ambry, eles mostraram que a utilização desse teste de RNA pareado com o teste de DNA, ele teve um aumento relativo de mais de 9% na taxa de diagnóstico de variantes patogênicas e, de forma importante, conseguiu diminuir a taxa de VUS identificadas, uma vez que essas VUS que eram classificadas como VUS por um possível efeito splice, no momento que você avalia o RNA e não detecta nenhum efeito patogênico de RNA, você tem evidência para classificá-las como provavelmente benigna. Tá? Então, a grande vantagem de hoje você fazer essa avaliação por captura de RNA é que você está avaliando todos os genes em conjunto, né, de uma forma mais padronizada e mais ágil, sem a necessidade de, após o resultado de VUS, voltar, chamar o paciente de novo, coletar uma nova amostra e aí sim partir para o teste, né? Então, você já faz isso pareado e muitas vezes você já descarta as VUS antes mesmo da liberação do laudo. E ainda com esse tipo de teste é possível identificar alterações de splice que foram causadas por variantes muito distantes no intron. Né? Então, se você evidencia um efeito de splice e não tem nenhuma variante intrônica no início dos introns ou no final do intron para explicar essa variante de splice que você está vendo, é possível por uma busca maior dentro do intron, profundamente no intron, em regiões bem distantes intrônicas, você buscar outras alterações que podem ter levado a esse efeito de splice. Tá? Claro que nessa análise também existem alguns desafios e limitações, né? Então, pré-analiticamente falando, a gente tem que escolher qual amostra a gente vai fazer essa análise de RNA. Tá? Então, os dois laboratórios que têm esse teste disponível hoje, que é a Ambry e a Invita, eles avaliam sangue periférico, então ainda não foi possível padronizar esse teste para análise de saliva, como já é feito para o DNA. É preciso investigar no tipo de material que você está usando, se esses genes são expressos em quantidade suficiente. Então, aqui, por exemplo, considerando 26 genes de predisposição ao câncer mais comuns, essa é a expressão deles no tecido de sangue total, né? Então, a gente vê que tem genes que são muito mais expressos, mas genes como, por exemplo, CDH1, PRIP1, são bem pouco expressos em leucócitos. Então, isso pode levar a alguma limitação para detectar alterações em certos genes de baixa expressão. E, claro, a molécula de RNA é bem menos estável, então você tem que fazer um certo tipo de coleta, utilizar tubos específicos para fazer esse tipo de coleta de material. Ainda, o tipo de análise que é necessário fazer depois ainda é bem desafiador, né? Então, as análises de bioinformática para identificar eventos de splice são bem mais complexas, menos padronizadas do que já estão as análises de DNA. Alguns genes têm muitas variantes de splicing que são normais. Então, inclusão, exclusão de exon
que são detectadas mesmo em população normal são comuns para vários genes, né? Então, por isso, para você fazer uma análise de RNA, de splicing, a gente tem que comparar com um grupo de indivíduos controle. Então, a gente tem que ter um banco de dados de sequenciamento de RNA e de variantes de splicing normais, um grande número de indivíduos, para conseguir identificar eventuais eventos de splicing anormais que podem estar relacionados com variantes patogênicas. Então, isso ainda também está sendo mais padronizado, né? E a gente tem um projeto de pesquisa para tentar fazer isso para algumas variantes lá no hospital. Bom, eu queria não usar todo o meu tempo para a gente ter discussão, acho que vai dar um tempinho, só agradecer aqui o grupo, né, que a gente tem de pesquisa lá no ACEI, os colaboradores. Então, eu falei muito rapidamente de alguns estudos nossos e de trabalhos e artigos que a gente contribuiu com dados, mas a gente tem vários trabalhos em andamento nessa parte de câncer hereditário. E eu queria terminar também deixando um convite para todos, que a gente vai ter o nosso evento anual aqui da C Camargo, que é o Next Frontiers de Cure Cancer. É um evento grande, bem focado, tem uma parte bem importante de palestras da parte clínica e outra de pesquisa translacional. Vai ser um evento online e quem submete trabalhos científicos tem a inscrição gratuita. Então, eu queria informar também que a gente deve abrir vaga para mestrado e doutorado em breve. Então, quem quiser também indicar alunos, a gente vai divulgar no LinkedIn nos próximos semanas, acho. Vamos parar aqui. Giovana, obrigada, excelente tua apresentação. Aprendi muita coisa aqui, porque a gente fica só recebendo o resultado, mas não sabe os meandros aí das classificações. Gostei muito dessa estratégia de RNA, achei genial essa estratégia, muito bom. Eu vou abrir para todos, né? A gente já não tem muito tempo, então também não quero ficar falando muito. Se sobrar tempo, eu faço umas perguntas. Vou deixar aberta aí a palavra. Oi, posso fazer uma pergunta? Claro, Arthur, fale. Parabéns, Giovana, excelente a sua apresentação. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de dúvida no sentido da probabilidade de uma VUS não ser patogênica quando você tem outros indivíduos na família. Veja, do ponto de vista estatístico, a gente pode calcular isso, e se você tem 3 irmãos e tem um primo com a mesma VUS, a probabilidade estatística vai ser muito, muito, muito baixa de que isso seja o acaso. Então, nessa situação, vocês não atribuem como patogênico porque pode ser um outro gene ainda não descoberto que estivesse causando a neoplasia, é isso? Não, isso vai depender, na verdade, exatamente dessa estrutura familiar, né? Então, para a gente chegar na conclusão patogênica ou não é patogênica com o estudo de co-segregação, vai depender de quantos indivíduos a gente está testando, ou seja, quanto mais distante, né? Então, você incluir um primo, isso já aumenta muito realmente essa probabilidade de se encontrar, estar associado, mas você tem que considerar a frequência, por exemplo, do tumor. Então, é diferente se você estiver analisando uma VUS em um gene de Lynch, e todos os indivíduos têm tumores uroteliais, por exemplo, que são tumores raros. Você está testando lá 3 irmãos e um primo, e todos com câncer urotelial, e essa variante. Como esse câncer é muito raro, isso vai diminuir a chance ainda mais do seu acaso. Mas se a prima tiver um câncer se você está avaliando, por exemplo, um câncer de mama, uma variante BRCA1, a prima tem um câncer de mama com 80 anos, e você encontra a mesma variante, você tem que computar isso no seu cálculo de likelihood ratio. Então, você tem que ter a informação da frequência do tumor, né, frequência populacional desse desenvolvimento desse câncer, e informações de idade do paciente, por exemplo. Tudo isso, quando você imputa nos programas que fazem esses cálculos especificamente para cada gene, isso aumenta ou diminui a sua likelihood ratio. Então, não é o mesmo cálculo só de
50% de passar para 50%, e 1/8. Perfeito, Que a gente perfeito. não faria o mesmo cálculo para cada tumor. Essa que é a questão do segregação. Tá ótimo, obrigado, Jefferson. Nada. Eu tenho uma pergunta. Eu não sei levantar a mãozinha aqui pelo Zoom, não sei se existe. Gi, parabéns pela tua palestra, achei bem interessante, né? Eu tenho uma pergunta em relação às análises funcionais. Então, você mostrou aquele trabalho bem interessante, né, da Nature, que ele utilizou CRISPR para fazer a edição, né, das variantes. E eu imagino assim, no caso do BRCA1, BRCA2, você já iria direto para a análise funcional de recombinação homóloga, gene de reparo DNA, né, alteração de ciclos celulares, enfim, as análises funcionais que são relevantes com a função desses genes. Tá? Então, eu tenho duas perguntas. Primeira delas, se essas variantes são suficientes para causar um impacto funcional, tá? E se quando elas causam, o que isso representa para a predisposição? Porque não necessariamente porque ela causou impacto na função, né, que você está avaliando, eu acho que quer dizer que ela vai aumentar a chance da predisposição daquele indivíduo a ter um câncer, né? Então, como que vocês veem isso depois dessa análise funcional? Então, a análise funcional, quando a gente pensa na regra CMG, ela é um pontinho, né? Então, se você tem um bom ensaio funcional, um número de controles necessários, que mostra que ele é super específico realmente para alterações de perda de função, ele pontua para patogenicidade ou benignidade com força moderada ou de suporte. Então, ele tem uma certa força. Se num estudo funcional desse, por exemplo, identificaram lá uma troca missense, e o estudo funcional mostrou que ela é patogênica, ou que ela danifica a função da proteína. Mas quando você vai ver o dado populacional, essa variante está em 2% dos indivíduos, essa outra evidência vai trazer a regra para o outro lado. Então, você vai ter um conflito de acaba entrando num modelo multivariado, então, né? Isso. Então, sozinho, sem outras evidências, o estudo funcional ele não vai definir. Mas uma vez que você tem as demais evidências e todas estão concordando para o mesmo lado, ele pode alterar e realmente aumentar a força e classificar uma variante que antes era avulso como provavelmente patogênica, porque você não tem outra evidência que conflite com esse dado. Entendi. E eu acho que a limitação ainda é maior quando você tem um gene que você não tem exatamente definida a função, né? Ou você não tem um modelo in vitro que você possa testar, né? Então, eu fiquei com dúvida disso. Não, esses estudos amplos, eles estão fazendo com os genes mais bem caracterizados, e eles pegam ensaios funcionais que são até simples de fazer, porque eles estão testando milhares de variantes, então eles não vão fazer estudos funcionais super complexos, né? Mas estudos que estão validados para esses genes, né? Então, cada gene tem o seu estudo funcional, que é considerado padrão, né? Ou ainda não tem muitos genes que não tem ainda um estudo. Eu queria aproveitar a presença da Emília aqui. Emília está aí? A Emília tem publicações em reclassificação de variante de significado incerto, inclusive a gente está trabalhando em uma agora. Acho que você podia colaborar nessa discussão, Emília. Eu acho que ela saiu, Enilce. Não, tá aqui. Não sei se desculpa. Só está de microfone fechado e sem câmera. Mas talvez ela não esteja, então. Acho que não. Então, vamos tocar. Eu e a Emília estamos trabalhando numa variante de significado incerto em TP53, que é uma família do Tiago de Londrina, uma paciente nossa, e uma família super Lifraumene, e veio uma variante de significado incerto em TP53. Sim. E isso, para nós aqui da clínica, traz limitações, porque você fica amarrado em termos de encaminhar o paciente para os cuidados que ele deve ter, né? Então, eu queria chamar a atenção disso, que a gente fica aqui muito meio na pesquisa e vendo estratégias, mas o quanto isso é importante para nós que estamos na clínica. Quer dizer, uma paciente com VUS, ela não tem a mesma condição de ser seguida, seja pelo plano de saúde ou pelo SUS,
do que se a gente consegue reclassificar essa variante. Então, eu pedi para a Emília olhar a variante dessa menina, e ela está fazendo os estudos funcionais, e pelo que apareceu até agora, apareceu em outro canto. Estou falando por você porque achei que você não estava, então, a palavra é tua. Eu estava dizendo que você tem experiência em reclassificação, tem trabalho publicado, então, para comentar um pouquinho sobre os estudos funcionais para nós. Só o microfone está fechado. Ok. Oi, Giovana. Excelente apresentação, adorei ter participado também. Então, eu trabalho com o gene P53 propriamente, né? E esse gene, classicamente, eu já trabalhei com variantes patogênicas, variantes benignas, e aí vai, né? E porque a gente trabalha com isso, as pessoas nos procuram para que a gente faça os estudos funcionais e, dessa forma, contribuir com isso. Mas você falou certinho, né? Só o estudo funcional, isoladamente, não vai definir a patogenicidade da variante. A gente precisa de outros componentes. E segregar na família, ver a frequência na população, e aí vai, né? O que me impressiona, às vezes, como bióloga, Giovana, né, trabalhando em laboratório, é os modelos de predição, né? Esses modelos simplesmente me chamam muito a atenção, porque esses algoritmos são muito complexos, né? E é baseado na evidência de dados que se existe. Então, cada laboratório aqui nos Estados Unidos, eles têm, apesar da ASMG ter os critérios, cada laboratório também tem seu critério próprio, né? E, às vezes, eu esbarro em situações bastante interessantes. Então, eu tenho eu publiquei recentemente até uma variante não silenciosa em sítio de splice. Olha o interessante, né? Uhum. Então, o mundo inteiro sabia que a variante era silenciosa, não ia causar lesão, mas ela estava bem no sítio de splice. E a gente fez estudo funcional, segregou várias famílias, fez tudo para ficar bonitinha, para colocar como patogênica. Mas como a maioria dos pacientes tinham câncer de mama, eles queriam saber se era HER2 positivo ou não, entendeu? Sempre se adiciona um critério a mais para definir a patogenicidade, né? Então, agora eu estou ficando esperta. Então, quando a Nilce me procurou recentemente, essa situação é muito interessante da Nilce, né? Essa família e a mutação que ela me trouxe, ela é descrita como patogênica em todos os estudos funcionais. Ela não está presente na população em geral. Ela não segrega na família, lindinha, mas ela está como RUS no ClinVar, né? E eu acho, nossa, que curioso isso, né? Quer dizer, então, o que define isso, né? Aí eu fui ler as classificações. Confesso a você que todos esses 28 critérios que você definiu aí, eu nem sabia que eram 28, hoje que eu aprendi. Mas está bem longe daquilo que eu faço, né? Mas a somatória disso é extremamente importante. E eu vejo que os estudos funcionais que eu fazia há 20 anos, quando eu comecei minha carreira, são muito diferentes dos que eu faço hoje. Então, também tem a limitação das técnicas, né? Certo? Então... por isso a importância dos controles, né? Então, para a parte clínica, por exemplo, a gente tem lá uma recomendação do grupo ClinGen, que a gente tem que ter estudos funcionais que tenham pelo menos 8 controles positivos, 8 controles negativos. Então, assim, porque muitas vezes vai ter um estudo que pode parecer um estudo funcional bom, mas usou só 2 variantes patogênicas de controles, não usou o controle de variante benigna. Então, como classificar a qualidade de um estudo funcional? A gente tem que ver isso para usar na classificação. Exatamente. Então, eu acho super complexo e muito difícil essa área, e essa disponibilidade desses painéis assim tão amplo hoje, né, vai trazer cada vez mais um número maior de VUS, né, de VUS, e o time que está classificando isso ainda não está acompanhando essa evolução, né?
É uma evolução constante, na verdade. Acho que a cada dia, assim, tem um artigo novo para a gente aprender, algo novo. Uma outra coisa que eu Demora. penso muito hoje também é em BRCA, por exemplo, essas variantes que a gente chama de VUS, e às vezes elas são benignas, né? Eu não sei o quanto, mas está associado ao fenótipo. Eu não sei também o quanto desses modificadores de genótipo, né, de DNA também podem estar presentes na família e a gente ainda não está prestando atenção nisso, né? Mas, assim... Atenção a gente presta, só que a gente não tem acesso a eles. Não é? Eu pedi para a Nilce para eu assistir a sala justamente por conta do nosso projeto em comum aqui, né? Que ela me ofereceu, assim, para fazer o funcional. E realmente, estou batendo de frente com essa dificuldade que vocês têm. Para a gente classificar o que seria de alta penetrância, de alto risco, está difícil. Imagina quando a gente tiver que vir classificar os de baixo risco. Aí é só estudo caso-controle. Se não tiver caso-controle para ver baixo risco, a gente nunca vai conseguir chegar. E às vezes eu vejo também que, assim, por exemplo, achou uma variante patogênica que concorda em todos os critérios, então ela explica tudo. Então, já não se procura outra variante que talvez também possa estar presente, né? Esse é o caso clássico que a gente vê em várias situações. Mas, obrigada pela oportunidade, adorei ter participado. Obrigada, Emília. Obrigada de estar aqui com a gente. Gente, nós estamos passando um pouquinho da hora já são 9h10. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão para a Giovana, se a gente se despede. Alguém tem mais alguma coisa? Eu espalhei um pouquinho a propaganda, a Giovana é uma pessoa muito querida, então eu estou vendo aqui vários ex-alunos, colegas. Eu trouxe as minhas alunas também estão em peso. Então, agradeço a presença de todo mundo aí. Temos tempo para mais uma perguntinha, se alguém Vamos ver vocês. ainda quiser fazer. Giovana, muito obrigada, então. Foi ótimo, tivemos uma boa discussão aqui. E boa noite para todo mundo, então. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, obrigada, Giovana, pela tua participação. Estou ainda no escuro. Karina está aí ainda? Que dureza. Obrigada, super interessante. Tchau. Tchau, um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Prazer vê-la. Tchau, Dr. Rubens, boa noite. Boa noite a todos. Vai ficar só os geneticistas.